No início, os primeiros 6, 9, 12 meses, os esforços de longo prazo, mais institucionais, eles não mexem um ponteiro. Só que não é por isso que a gente não deve deixar de fazer. Porque depois começa uma curva ascendente de vendas, e a gente está falando aí de lucro, porque a gente está alternando esse short term, né, que eles chamam, que é o curto prazo mais promocional, com o institucional. E a soma desses dois esforços, um que mexe pouco no ponteiro no início e outro que vai mexendo, mas a mexida do promocional é curioso, né? É um efeito quase que de uma droga muito forte. Sim. Ele vende um monte, dá só que tu para de investir, bum, despenca. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, com convidados ainda mais especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, Fábio Schink. Tudo bem, Fábio? Estamos aí neste lugar fantástico. Hoje nós estamos num ambiente diferente, com uma mesinha de centro, uma televisão aqui atrás, que não é o nosso comum, no nosso canal de podcast. Mas muito estamos bem. aqui no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, num lugar que vai acontecer o Cria Summit, que é um evento fantástico. Aliás, se já aconteceu, tem link aqui embaixo, clica ali, já fica sabendo o que aconteceu nesse Cria Summit. E hoje a gente está fazendo uma sequência de podcasts especiais com os palestrantes do Cria Summit. São feras, né? E quem tá com nós Um hoje? mais fera que o outro. Hoje a gente tá com um cara que é muito especial pra gente também, que é o Juliano Brenner Henneman. Ele é líder master de uma das mais antigas agências de publicidade do Rio Grande do Sul, a SPR, que tem mais de 25 anos, fazendo 26 anos nesse ano. Carrega o portfólio grandes campanhas e também é presidente do Sinapro RS, que é o Sindicato das Agências do Rio Grande do Sul. Demais. Seja muito bem-vindo. Coisa boa, gurizada, falar com vocês. A gente fala tanto e a gente nunca tinha gravado um podcast, né? Olha aí. Então, mais do que na hora, nesse ambiente fantástico que é o Caldeira, esse ecossistema de inovação. Topíssimo. Então, eu estou muito feliz para a gente falar sobre assuntos importantes que fazem a diferença na vida de quem tem que fazer gestão de marca. Boa, bem demais. São temas importantíssimos. Juliano, a galera quer te conhecer, né? A galera precisa te conhecer um pouquinho mais. Então, assim, a gente costuma fazer uma brincadeira aqui para as pessoas saberem quem é o Juliano. Então, tu tem que falar 3 pontos teus, assim, 3 aspectos sobre a tua vida profissional ou pessoal. Boa. Um deles tem que ser mentira. Ô, Tobias, dá um exemplo pra nós aí. O Tobias não vai saber. Vai sim, vai vir. Não foi barato. Vai, ó, 3, 2, 1. Eu não trabalho com gravação de podcast. Eu não trabalho com gravação de podcast, o Tobias disse. Eu acho que é mentira. E ele é mentira, ele trabalha. Vamos lá, então. Eu sou pai do João Vitor do Joaquim, casado com a Bela. Ponto 1, ponto 2. E o vetor esse vetor da família é algo que é fantástico para mim, então esse é um ponto. Um ponto. Apaixonado por esse negócio que é gestão de marca. Já uma jornada que dia 1º de agosto vai fazer 26 anos. Então isso é bastante estrada, né? Os coisa. cabelos brancos estão brotando. E por fim, e não menos importante, eu sou um craque no futebol. Eu jogo bola pra caramba, cara. Eu sou o capitão do time da SPR na Copa das Agências. E se eu tô em campo, não tem pra ninguém. A gente ganha. Ele falou com tanta convicção. Impressionado com a convicção. Eu cheguei a pensar. Contador de histórias nato. Cheguei a pensar que esse terceiro, assim, pensei, isso aí é verdade, cara. Me convenceu. E convenceu Um brilho no mesmo, olhar, até um porque eu tô brilho no achando olhar. que toda a história que ele fez até agora com a Bela, com o Joaquim, com os filhos, ele mentiu o é nome tudo dos filhos. mentira. E isso é verdade, de tanta convicção que ele botou agora. Mas então tá, é mentira essa história de Juliano. futebol, né? Meu Deus, cara. Vem uma bola na minha direção, eu... Com os Vai pro pés, outro né? lado. Com os pés. eu ia dizer, Não, se botar uma raquetinha na esporte de mão, raquete... aí tá em casa. Vamos bem, vamos Na bem. areia, então... Beach tênis ou tênis? Já faz um bom tempo, Christian e Fábio, que eu tô só jogando beach tênis. Beach tênis. Eu gosto muito. Entrou na febre do Essa beach coisa do pé na areia. Há um tempo atrás, eu sou muito amigo do Pablo Oliver, que é o cara da Drop Shot no Brasil. E há um tempo atrás eu comprei dele a marcação às redes e 4 raquetes. Isso já deve fazer quase uns 10 anos. Então a gente já tá Caramba, nessa coisa do beach olha tênis só. há muito tempo. E agora o beach Nós tênis... nem ouvia falar em beach tênis. Não, 10 anos. Tava começando. É mais ou menos aí, 10 anos mesmo, 2013, mais ou 2014. menos 10 anos, Caraca. exatamente. Daí a gente montava a quadra em tudo que é lugar e não tinha essa coisa do beach tênis. A gente jogava meio como tênis ainda e hoje é um esporte aguerrido que faz muito bem.
conecta pessoas, um avô pode jogar com um neto, marido e mulher podem jogar uma dupla mista, é um esporte fantástico. Que já vai ficar a primeira deixa pro engajamento do nosso podcast. Se tu joga beach tênis, joga aqui nos comentários que eu jogo beach tênis. A gente vai fazer essa conexão e nós vamos desafiar todo mundo no beach tênis. Próximo é o nosso agradecimento. A gente quer agradecer em nome do Rodrigo, então, o Cria Summit, que abriu as portas pra gente gravar esse podcast aqui com os palestrantes. Beijo pro Rodrigo, valeu Rodrigo. Toda a galera do Cria Summit está fazendo isso aqui acontecer. O que é o Cria Summit? O Cria Summit é um evento de inovação, de marketing, e eles estão realmente usando o Instituto Caldeira como um ecossistema de inovação mesmo. Estão trazendo a galera pra cá pra falar de... Vamos falar muita coisa, né? Marketing, marca... A gente já gravou um podcast aqui com o Hugo do The News, que falou muito sobre Love Brand. Vai falar como tu amar uma marca, como fazer uma marca ser amada. Ficou muito legal esse podcast. Tá aqui no nosso canal já, volta 2 podcasts ali que tu vai encontrar. E a gente falou com a Jade, que trabalha hoje no iFood, que falou sobre multidisciplinariedade. Cara, assuntos muito legais e é uma pauta recorrente que a gente tenta trazer nos nossos podcasts. Então, muito obrigado, Instituto Caldeira e Cria Summit. E o nosso segundo agradecimento é sempre ao nosso querido Tobias, que está na nossa técnica, que dá vida a isso aqui, faz tudo acontecer com essa qualidade. E a gente recebe muitos elogios, né? Muitos elogios, falam que o nosso podcast é um dos podcasts mais bonitos e com os melhores áudios que tem por aí. E é verdade. Adoramos. E a gente preza por essa qualidade. Valeu, Tobias. E a gente começa a entrar no nosso assunto, que é justamente falar sobre... Beach tênis. Imagina. Sobre marcas. Nós vamos falar sobre... Imagina o quê? Tu fazer um plot twist agora, assim, e falar só sobre isso. Só sobre a marca, como construir o beach tênis no Brasil. Não, a gente vai falar sobre marca. Sobre como descomoditizar marcas, que é justamente até um slogan, uma frase-chave da agência SPR, né? O que tu entende sobre isso? O que é descomoditizar? Porque essa palavra é difícil às vezes de falar, assim, mas sair da commodity. A marca, Christian e Fábio, é o que dá poder para um produto ou serviço se diferenciar. Se esse produto ou serviço não tem uma marca e tudo que essa marca gera de benefícios para ele é uma commodity. O que é uma commodity? A commodity é mais é um igual. A commodity, como é que tu percebe o valor? É só questão de oferta e demanda. Não tem diferenciação nenhuma. Então, é o pior lugar para se estar como negócio é no lugar de commodity, né? Então, a gente, com 25 anos de SPR, entendeu que o nosso negócio é realmente descomoditizar. É um termo que a gente até cunhou, né? A gente assina a SPR Descomoditize-se, que é exatamente isso. É pegar um produto e serviço e fazer com que a marca e todos os seus atributos, seus ativos, faça com que ele vale mais. A marca tem que valer mais. A marca valendo mais, ela consegue ter mais elasticidade de preço, ter melhor margem, ela consegue se posicionar melhor. Perfeito. Ela consegue fazer tudo que um empresário, um empreendedor, ele sonha. E muitas vezes eles não se dão conta que um dos vetores mais importantes desse negócio é exatamente esse item chamado marca. Uma coisa que eu tenho como exemplo, assim, que fica muito fácil as pessoas entenderem, assim, quando a gente pensa em café, né? Pô, a gente tá bebendo café aqui, né? O que é café? Grãos de café é uma commodity, quando a gente fala em grão de café. Pô, eu compro uma saca de café desse cara ou desse cara. Tá, não tem muita diferença, vai ter talvez no tipo de café e tal, mas se eles forem iguais, é café, né? Então, tu tá brigando por preço, porque tanto faz eu comprar do A ou do B. Mas quando a gente começa a levar para os outros patamares, e vamos chegar até o nível Starbucks, por exemplo, que a gente entende que é uma marca que vende, que tem coisas a mais a oferecer, né? Toda a parte de experiência e tal. Eu tava viajando agora e a gente passava por um Starbucks, dava aquela vontadezinha de entrar, só porque é Starbucks, né? E é justamente esse valor de marca que a gente coloca em cima e que dá totalmente a diferença, né? Porque muitas vezes, até vamos jogar aqui, talvez não seja o melhor café, não seja a melhor qualidade, talvez tenham até melhores, mas se criou um valor de marca que cria uma diferenciação que ninguém consegue bater. Exatamente. E nesse teu contexto de viagem, Christian, olha que interessante. Uma das funções da marca, são várias, né? É diminuir o medo do desconhecido. Então, muitas vezes, quando a gente está viajando, a gente tem o café do Juan, o café da Amanda lá na tua viagem. Tu estava em um país de língua espanhola, né? E tinha Starbucks. O que acontece? Tu entende aquilo, tu confia naquilo e tu vai lá e vai no seguro, né? Então, a marca, muitas vezes, é isso.
A gente tem hoje uma overdose de opções, né? Como é que tu vai conectar com um produto, um serviço que tu confia? A marca é o atalho, a marca que faz essa conexão. E como é que eu começo a construir uma marca forte? Qual que é o meu primeiro passo? Criei uma marca. E agora? O que eu faço? Essa pergunta é excelente, Fábio. O que tu tem que fazer? A primeira questão, tá? É entender que é uma construção que é diária e para sempre. Essa construção de marca diária para sempre significa o seguinte: tu vai ter que resguardar um percentual da tua receita para esforços de comunicação e gestão de marca. Isso é para sempre. Por que eu falo para sempre 200 vezes? Porque tem muitas empresas que fazem isso e param, fazem mais e depois fazem menos. Tem que ser uma constante. E a gente comenta, isso não pode doer no bolso do empreendedor. Tem que ser algo que está estabelecido e que o negócio tem que funcionar com aqueles 3, 5, 8% da receita destinada para marketing e gestão de marca. E quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma noção que isso é importante, que é perpétuo, e daí eu monto uma equipe, seja ela alguém parcialmente dedicado num negócio muito pequeno, ou uma equipe com pessoas quando o negócio começa a crescer. Eu contrato parceiros estratégicos como uma boa agência de estratégia e criatividade, e eu começo a montar um ecossistema de marketing que vai ser sustentado por essa receita já aferida e já resguardada para que isso aconteça. Legal. Né? E são várias as outras questões, mas esse é o primeiro passo. Né? E Já começa com tu tendo uma visão da importância de criar uma marca e tu já ter um esforço em cima disso. Né? Tu já, no início do negócio, tu já entender que isso é uma prioridade, que isso deve ser pensado, e até questão financeira, tu tem que ter um recurso já alocado para isso. E aí tu trouxe até as porcentagens ali, né? Que normalmente a gente acaba falando sobre isso, assim, do quanto é importante ter uma porcentagem do teu faturamento e tal destinado a essa parte de marketing, de marca, construção e tal. Porque senão é muito fácil, né, entrar numa roda que não se tem essa definição, e aí sempre depois que já tá girando é mais difícil, né? Assim, pô, agora eu vou tirar alguma fatia, parece que eu tô... tá virando um custo pra mim, né? Mas se tu já tem uma visão centrada nisso desde o início, acho que é mais fácil de colocar em prática. E mercados mais maduros, Christian, esses números, tudo é mais fácil de mensurar porque os dados estão muito mais disponíveis, se afere muito mais. A gente recentemente fez uma apresentação para uma empresa importante do ramo de educação, e a gente trouxe, por exemplo, um referencial que no Reino Unido, né, um estudo do Reino Unido, que também passa por outros países da Europa, a média de investimento em marca é 8,2%. Qual é a dificuldade nossa do Brasil, por exemplo? A gente não tem essas referências tão claras. Mas não é por isso, por não ter, que a gente não deve estabelecer, né? Então isso é fundamental. A gente tem que saber que para o nosso negócio prosperar, a gente tem que definir 8,2% da receita revertida para marketing e gestão de marca. E os empresários, e aqui eu estou puxando mais para um empresário menor, quando ele monta um negócio, usualmente, ele pensa em tudo, menos nisso. E é isso que muitas vezes vai fazer com que ele se frustre e com isso o negócio dele deixe de prosperar. Sim. Ele escolhe o melhor ponto da cidade, ele faz uma fachada linda, contrata um arquiteto que é excelente, é fundamental. Meu pai é arquiteto, eu convivi a vida inteira com essa questão da arquitetura e do design de interiores. Ele investe em bons equipamentos, ele contrata boas pessoas, ele faz quase tudo. O que ele não faz? É saber que desde o início ele tem que comunicar. Porque as pessoas, em via de regra, não precisam de uma nova loja de tal produto. Não precisam de uma nova barbearia, por exemplo. Elas têm que entender que essa barbearia existe e ela tem que dar um voto de confiança naquela primeira visita, que daí, claro, tudo tem que acontecer, né? Marketing é promessa e entrega. Aquilo que a gente promete na comunicação e na gestão de marca, o negócio tem que entregar. Só que, de novo, as pessoas não fazem isso. Então, aquele negócio, ele tá no melhor ponto, ele tá bonito, só que as pessoas não entram. E as pessoas não entram no primeiro mês, e elas não entram no segundo, e elas não entram no terceiro, e daí começa uma questão que é um declínio, e esse declínio muitas vezes faz com que o negócio deixe de existir. Legal.
a gente tem que pensar que o Hugo tava com a gente e ele comentou justamente nessa parte de criar marcas, assim, né? E ele falou muito dessa parte da constância e que é uma coisa de médio e longo prazo, né? Então, se tu investe em marca, tu justamente está pensando no futuro, né? Não é algo que tu vai fazer agora para coletar dados agora, né? E manter tudo já reverberando agora, mas tu vai fazer algo pensando que ali na frente eu tenho uma marca mais forte, isso vai fazer com que entre mais clientes, que eu tenha, né, uma marca amada pelos meus clientes e tal. Então acho que essa constância que tu falou e de ter essa porcentagem ajuda justamente a gente pensar a médio e longo prazo, de caminhar, sabe, de fazer essa construção, assim. Eu acho que isso é muito importante. É bem por aí, Christian. E outra coisa fundamental, a gente tem falado muito sobre isso na SPR, e essa é uma área que é liderada pelo Gustavo Herman, né, que é um dos sócios e é o responsável pela estratégia de planejamento, inovação inclusive também. A gente tem falado muito dessa constância e como não só a constância, como entender o que deve ser tiros e esforços de curto prazo, mais promocionais, e o que tem que ser raciocínio mais de longo prazo. E estudos apontam já há mais de 10 anos que o mix ideal é 60-40. E talvez as pessoas que estão nos assistindo vão pensar, 60 promocional. Venda. Não. Por incrível que pareça, é 60% esforços institucionais, de aumentar o nível de conhecimento, que as pessoas conheçam, saibam que aquela marca existe, comecem a ter carinho por aquela marca. E 40% da fatia desse investimento que a gente alocou ali há pouco, né, na nossa combinação, é de promoção. E o que acontece? No início, os primeiros 6, 9, 12 meses, os esforços de longo prazo, mais institucionais, eles não mexem um ponteiro. Só que não é por isso que a gente não deve deixar de fazer. Porque depois começa uma curva ascendente de vendas, e a gente está falando aí de lucro, porque a gente está alternando esse short term, né, que eles chamam, que é o curto prazo mais promocional, com o institucional. E a soma desses dois esforços, um que mexe pouco no ponteiro no início e outro que vai mexendo, mas a mexida do promocional é curioso, né? É um efeito quase que de uma droga muito forte. Sim. Ele vende um monte, só que tu para de investir, bum, despenca. Vou investir de novo, vende um monte, euforia, depressão, para de vender. Por isso que é importantíssimo, e isso são para vários segmentos, né? E esse estudo é um estudo do IPA, que é um instituto inglês que fala sobre efetividade. E a gente pode pensar, olha, quem coloca lá, quem aplica para o IPA são só grandes corporações. Existe uma empresa e uma organização britânica chamada Magic Numbers, que ela fala de pequenos negócios. E quando ela consegue cruzar os pequenos negócios com o lucro, um lucro considerável, esses pequenos negócios aí com esforços digitais e não só grandes empresas, o percentual é 65-35. É mais ainda. Então, realmente, essa lógica de 60-40, não importa o segmento, não importa se tu é grande, médio ou pequeno, é o caminho para se trilhar, para criar e fortalecer uma grande marca. Aqui a gente está falando de 60% do valor destinado a marketing. E aí, de novo, a gente volta a dizer que a gente tem que ter um valor destinado a marketing, né? Porque hoje, lidando com marcas, a gente sabe que cada campanha que a gente vai botar na rua, tá, quanto a gente tem para essa marca? Tá, mas quanto tu precisa? E aí fica naquele jogo, né? Assim, tá, mas eu preciso de 100 mil. Tá, mas eu só tenho 20. Tá, então tu tem 20. Então 60% desses 20 é X. É diferente do meu 100 que eu tinha proposto, né? E a gente tem que ir trabalhando com... E aí depois a gente conversou bastante com a Jade sobre isso, no sentido de... Tá, qual que é agora o meu público que eu vou alcançar com isso? Quanto eu consigo alcançar? Qual que é o meu peso de marca em relação ao público que eu vou alcançar e em relação aos 60% que eu tô aplicando? Né? E depois os 40% para trabalhar nesses short term, né? Então a gente impulsiona, quando ela tá morrendo, a gente impulsiona de novo, quando tá morrendo, impulsiona de novo, e assim a gente vai indo. E isso vocês já viveram na pele muitas vezes, né? Vocês nessa empreitada de estratégia e performance digital, né? Sim. Eu tive um aluno na SPM e ele disse, professor, a impressão que eu tenho é que cada vez eu tenho que investir mais em performance para ter o mesmo resultado. Já viveram isso, né? É exatamente o que acontece. E daí eu perguntei para ele, mas quanto esse teu cliente investe no awareness, né? Que é uma forma de chamar o institucional, o nível de conhecimento de marca. Não, ele não investe nada.
Se ele começar a fazer isso, ele vai ter resultado que vai crescer. Que é exatamente isso, é o 60-40. E ele diz, professor, me ajuda aí, me traz um pouco de subsídio para eu defender essa tese lá dentro. E a gente conversou bastante, eu não sei o resultado, eu acabei não tendo mais contato com ele, mas a gente sabe, se esse nível de conhecimento, esse prestígio dessa marca começa a aumentar, vende mais. E vende mais de forma contínua. Né? Não dá para botar todas, porque isso foi uma tendência, né? Foi um hype. Né? Todo mundo começou a investir só no digital, na performance. Exato. Funciona. Paga boleto, Mas tu não pode, não é o ou, né? É isto e o institucional. É. E eu diria assim, quando a gente tem um pequeno negócio que está começando, né? Tudo bem, ele começou a tracionar, então assim, cara, eu vou investir para colocar cliente aqui. Só que tem que ter essa visão. E eu acho que essas coisas são importantes, assim, algumas definições, como por exemplo isso, né? Do tipo, no momento que eu começo a girar, eu já começo a colocar uma porcentagem dali. A gente falou já sobre isso em outras ocasiões, em outros episódios também, né? Tu começa de um jeito, mas tu já tem essa visão de como é que tem que estar ali na frente, e aí tu já começa a equiparar isso, né? Digamos que eu começasse a botar, né? Eu comecei agora, vou botar 100% para ativar, para conseguir gerar compra, porque não tem nada. Mas comecei a fazer isso, no segundo mês eu já, cara, 10% vou colocar em marca, construção de marca. E a gente vai fazendo essa balança, sabe? É diferente de tu já começar com um negócio grande, que tu já tem um aporte, tem um fluxo de caixa e tal, tu já pode começar com uma lógica assim, né? Mas eu entendo que muitas vezes quando a pessoa tá começando ali, ela, mas como é que eu vou fazer? A grana é curta, eu preciso colocar isso. Só que tu já tem que ter esse pensamento, né? Pra tu já ir ajustando isso. Senão é bem essa armadilha que tu falou. Tu fica só naquilo, só na performance, que é o que a gente viu ao longo dos anos, que tá cada vez mais difícil, né? E também cada vez mais concorrido. Exato. O meio digital para fazer isso. E principalmente no digital, assim, né? E aí tu começa a entrar numa roda que tu não consegue mais sair, né? Então eu paro de investir aqui, aí eu não sobro dinheiro aqui, eu não ponho dinheiro lá, não tem uma marca que tem diferenciais, então eu sou meio que quase uma commodity, então se eu não tenho isso também, eu não consigo ter uma margem de lucro boa, sabe? Daí tu entra um sistema, tu cria um sistema que tu não sai mais. E quando a gente fala de agência, Juliano, como é que uma agência dura 25 anos? O que vocês fazem? O que vocês fizeram de diferente de lá até aqui? Como é que vocês ajudaram essas marcas a crescerem e tal? Tem a fórmula mágica? A fórmula mágica, Fábio, é ter pessoas extraordinárias com a gente. E vocês são 2 bons exemplos disso. Quando a gente tem pessoas engajadas, que vestem a camiseta, e vocês convivem bastante com a SPR, vocês percebem isso, né? Sim. As pessoas estão lá, elas vestem a camiseta, elas querem fazer aquilo acontecer. Elas brigam pelo cliente. E elas brigam até, no bom sentido, com o cliente, pelo cliente, né? Porque a gente quer fazer o melhor para ele. E muitas vezes, em alguns casos, ele não percebe isso. Então a gente vai lá, defende tese, porque ele tem que fazer de forma diferente. Então acho que o grande segredo é esse. É pessoas e uma empresa que presta esse tipo de serviço tão estratégico e tão especial, são pessoas que estão lá colocando o seu talento à disposição desses clientes. Legal. Boa. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Investir em pessoas, talentos, desenvolver talentos. Exatamente. E eu vejo isso hoje. Eu entendo que é cada vez mais difícil isso, assim, né? De tu reter pessoas no tempo que tu consegue desenvolver isso, né? Porque cada vez também a gente vê as pessoas menos tempo nas empresas, né? Entra e fica 1 ano, já sai. Então tu tem que, na tua empresa, ter programa, ter um incentivo que tu mantenha as pessoas lá dentro, tu consiga desenvolver elas tenham novos desafios. Aqui dá pra fazer um paralelo com marca, né? Porque as pessoas também andam nessa linha de que elas querem as coisas imediatas, né? Se eu trocar de empresa agora, aquela empresa vai me pagar um pouquinho mais, então eu vou ir. E aí tu tem aquele hypezinho, né? Pum, cresci um pouquinho. Então, se eu trocar de novo, depois de 1 ano, 2 anos, eu vou crescer mais um pouquinho. E a pessoa não pensa no médio e longo prazo, onde ela vai na constância, num trabalho bem feito, ela vai crescer, a empresa vai crescer, ela vai ser reconhecida por isso. Acho que tem um paralelo com marca aqui, né? Dá pra fazer um... Eu acho que sim. E quando a gente mudou a lógica para o híbrido, o local físico ele era um ambiente muito interessante, propício para a cultura acontecer de forma bem fluida, né? Natural. Ela permeava ali aquele ambiente na hora do cafezinho, no bate-papo quando a gente ia dar uma volta, né? E
Tanto que é um desafio que a gente enfrenta, né? A gente, inclusive, depois de muita pesquisa, mapeou aquela ferramenta chamada Feeds, que a gente utiliza na SPR, que é uma forma de conectar as pessoas, né? Que lá as pessoas celebram as coisas boas que acontecem na SPR, e com um time grande, nem todo mundo consegue saber de tudo, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo uma celebração lá de um fato que eu não participei nem um pouco, né? Como assim? E eu fico feliz, e isso acontece com as pessoas que estão lá também, né? A gente consegue dar feedback, a gente consegue criar os planos de desenvolvimento individual, enfim. Mas então, a tecnologia, ela acabou também abraçando parte desse desafio, né? Sim, mas a gente tem discutido muito, e vocês fazem parte dessa discussão, quanto a gente tem que botar todo o time presencialmente, né? De forma recorrente, e eventualmente o espaço tem que aumentar para ter mais frequentemente as pessoas, porque o que mais se perde hoje nesse híbrido, sem dúvida, é a cultura, né? A gente tem vários outros ganhos, né? Que os colaboradores, inclusive, valorizam e estão felizes também por estar no híbrido. Mas a conexão pessoas, né? Pessoas com pessoas, ela se perde. É um desafio, né? E com isso é um desafio. É algo que a gente tem que ainda verificar como fazer. Sim, tu colocaria isso como um dos grandes desafios hoje da SPR no momento que ela está, assim, é justamente internos, né? Assim, desafios internos é justamente conectar as pessoas, aculturar elas, né? Colocar naquela cultura que está ali dentro. Porque essa convivência faz muito bem, né? Olha que interessante quando a gente... E vocês viajam também, né? Quando a gente viaja, vamos para uma feira não sei aonde. Aquela convivência daqueles dias com aquelas pessoas é uma conexão que a gente tem com elas, até para saber um pouquinho da vida delas fora a SPR, né? Como é interessante o contexto que ela vive. Então, é realmente um desafio. A gente setou hoje como 2 encontros obrigatórios anuais. Ainda parece pouco, né? Mas quando acontecem eles, a gente sai muito fortalecido desses encontros. Com certeza. E quando a gente está pensando aqui, voltando pro lance de marca, assim, né? Quando eu quero descomoditizar ela, né? Tirar ela desse lugar comum e agregar valor para ela, assim. É possível uma agência ajudar essa marca a fazer isso, ou é algo que já deve vir com ela na essência dela? Boa. É possível. A agência, ela traz essa provocação do disruptivo, do criativo, que é fundamental. O que é mais responsável por um resultado de uma campanha? Uma campanha que tem uma marca grande, ela tem uma performance de 18 vezes mais resultado do que uma marca desconhecida. 18 vezes. Mas a marca não começou grande, né? Sim. Mas qual é o segundo atributo que mais impacta o resultado de campanhas? É uma postura criativa contínua, né? É abordar o público de forma criativa continuamente, né? Isso é fundamental. Então, das duas, ou seja, não é uma vez que vai fazer a diferença. Das duas, uma. Ou eu sou uma marca grande, e as marcas não começam grandes, né? Ou eu tenho uma postura criativa, disruptiva, de forma sequente, né? E muitas vezes, Cristian, o negócio nasce com um quê criativo, né? Um quê disruptivo. Sim. Claro que isso ajuda muito, né? Mas, por exemplo, a gente atende um cliente que, na essência, né? Veja bem, na essência, vende carretas, né? Carretas que conectam atrás dos cavalos dos caminhões, né? Na essência, é um produto bastante simples. Quando a gente comunica diferente, a gente busca formas inusitadas. Por exemplo, a gente está falando aqui da Randon, né? E a gente criou um episódio de websérie, que é o famoso branded content, né? De uma empresa que hoje é muito inovadora no que faz. Então a gente começa a entregar cada vez mais ativos de marca e conectando com criatividade, e essa marca começa a prosperar ainda mais. Sim, né? Sim. Então, de novo, o produto pode ser um produto um tanto quanto básico, mas a comunicação e a forma como a empresa encara esse produto, e o caso da Randon é esse, né? Tá inovando muito em termos de sustentabilidade, a modularidade, agora indo muito para esse lado
ambiental, né? Da eletrificação das carretas. Então a gente aqui começa a comunicar de forma diferente e isso vai impactar muito. Tanto que vocês acompanharam isso, né? Quando a gente faz uma campanha de um lançamento de uma nova carreta, do graneleiro da linha New R, a gente tem 480 vezes mais visualizações do que do segundo concorrente. Eu falei 480 vezes mais. Né? Muita coisa. É muita coisa. Porque essa marca, ela realmente significa muito para muita gente. Por isso que é esse lance, assim, né? Quando a gente fala em mídia, né? Assim, fazer mídia. Não adianta tu fazer mídia se tu não tem uma boa mensagem. Né? Então, assim, tu tem que pensar muito bem. E a gente que lida com parte de tráfego pago, que é fazer anúncio online e tal... Uma boa mensagem, quando tu tem essa parte toda da criatividade, né, trazendo, inovando, saindo de um lugar comum, né, buscando diferente e tal, às vezes com uma mídia mais ou menos, tu gera um grande impacto. Agora, uma mensagem ruim, tu pode fazer o barulho que tu quiser, não vai surtir efeito, né? Então, o quanto é importante a gente justamente pensar nos valores de marca, de como a gente quer comunicar e pensar numa boa mensagem que a gente quer levar adiante, daí volta toda a parte de propósito, de essência, de valores, tudo, né, ali, para que isso seja muito bem feito, para que a gente daí, fazendo mídia, isso faça sentido. E esse ponto que tu trouxe, assim, da constância, eu acho que é muito bom, assim, porque normalmente a gente tem aquela tendência, mas eu fiz, né, uma vez ali. Sim. Cara... E sabe o que eu tava lembrando, por exemplo, das campanhas do Zafari, né? Aquelas campanhas de Natal, final de ano, assim, que hoje já se tornou um negócio tradicional pra gente aqui, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul, de pensar naquela campanha Zafari, aquela se tornou até o conceito, né? Assim, vamos criar uma campanha Zafari, né? Porque tu já imagina. Mas se tu pensar assim, cara, a primeira vez que os caras fizeram isso, talvez o impacto foi pequeno, né? Assim, cara, não gerou o efeito todo que gera hoje. Por quê? Porque foi essa constância, os caras fazendo todo ano... te gera já uma expectativa daquilo que está por vir. A gente já espera isso e tem algo que nos surpreende. Essa conexão emocional com as pessoas é fundamental. É super difícil, né? É super desafiador fazer isso. E, sem dúvida nenhuma, o Zafari faz muito bem. A primeira vez que eu ouvi falar desse tal de IPA, né? Esse Instituto Britânico que cuida da efetividade das campanhas, foi numa palestra em 2017 em Cannes, e eles estavam avaliando a efetividade de uma rede de lojas de departamentos inglesa chamada John Lewis. E a John Lewis, o que ela faz? Ela faz exatamente a coisa que o Zafari faz. Ela, por exemplo, é o comercial de Natal mais esperado pelos britânicos. Caramba. É o comercial que vai fazer todo mundo se divertir, chorar, que vai emocionar. E daí a pergunta, e para fazer isso nesse nível, se investe milhões. Porque uma boa ideia, nesse caso, tem que ser muito bem produzida. Uma produção audiovisual nesse nível é algo que tem que se investir bastante. Sim. E aí, vale a pena? Vale a pena investir centenas de milhares de libras para fazer aquele comercial uma vez por ano? Vale. Porque as pessoas começam a ter um carinho por aquela marca e aquilo ali vai ficar na cabeça das pessoas pro resto da vida. A gente tem exemplos brasileiros, que eu não sei, vocês são bem jovens, né? Mas o Bamerinos, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos continua uma boa. Aqui, esse ativo de marca, eu vou ter que morrer para ele acabar comigo, né? Gerações e gerações. O cachorrinho da Cofap, né? E a Cofap, a gente que trabalha com a Fras-le, a gente lida com essa marca. Ela até hoje, ela colhe os benefícios de ter comunicado de forma emocional com as pessoas. E ela não tem mais feito as campanhas do cachorrinho já faz um bom tempo, né? Mas, de novo, quando a gente realmente entende que isso é um ativo e vai fazer a diferença, e a gente faz, vai mudar o número, né? Vai mudar o ponteiro, vai trazer mais caixa e mais resultados. Quando a gente olha para marcas maiores que já estão fortalecidas, a gente olha para essas campanhas que elas fazem, né? A campanha Zafari, a campanha da Coca-Cola, a campanha da Apple, banana. Mas e quando a gente olha para empresas menores, que eu acho que onde mora o maior desafio, né? A gente consegue mais debater e tentar trazer ideias para ajudar essa galera que está começando agora, que tem uma empresa menor, que não tem um investimento tão alto. E até a gente pode discutir o que é um investimento alto e um investimento baixo, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Como é que se constrói uma campanha? Onde é que nasce uma campanha de uma marca?
Pergunta difícil, talvez, né? Não, mas é uma pergunta boa. Uma campanha de uma marca, ela nasce de uma dor, de um desafio. O que eu preciso fazer? Né? Eu preciso conectar mais pessoas? Eu preciso vender esse produto, esse serviço? Essa é a primeira questão. Né? E daí a gente vai olhar para alguns pontos que é o que eu tenho que fazer, como, para quem e aonde. Perfeito. Se eu começo a responder essas perguntas que são bem básicas, eu começo a entender esse desafio. E claro que quando eu setar essa mensagem, que foi o ponto que vocês trouxeram, ela não pode ser uma mensagem em lugar comum, porque se ela for uma mensagem em lugar comum, no ambiente urbano a gente tem mais de 3 mil impactos de marcas, contando dispositivos digitais, e todo mundo tem um. Né? Por dia. 3 mil marcas, a gente... 3 mil impactos. Pode ser que uma marca te impacte mais de uma vez. Né? Mas as pessoas num cenário urbano e com um dispositivo digital, elas têm mais de 3 mil impactos de marca da hora que elas acordam até a hora que elas dormem. Se eu fizer uma mensagem exatamente igual às outras, padrão, eu me torno invisível. Então, eu entendi o desafio, eu fiz aquelas perguntas, respondi esse contexto, e agora a mensagem. Né? A mensagem, ela tem que ter um quê de diferente, ela tem que ter algo que faça dar uma sacudida naquela pessoa. Sim. Porque vocês lidam muito com o digital, né? Eu tô correndo aquela barra de rolagem numa velocidade incrível. Sim. O que vai fazer eu parar? Né? É alguma coisa que te surpreende, alguma coisa que chame a atenção, né? É a ausência de alguma coisa. Tem uma marca uma grande rede de lojas chamada IKEA. Sim. Rede de lojas de móveis. Que o mais perto aqui no Brasil seria uma Tok Stock. Né? E eu lembro muito bem de uma campanha, que é uma campanha que teve muito sucesso deles, que era o seguinte, eram vídeos de YouTube. E qual é o conceito de YouTube? Nos primeiros 3 segundos eu tenho que dar um jeito, eu tenho que emocionar. Né? O que eles fizeram? Eles botaram um rapaz a lavar a louça por 4 minutos. E não tinha nada de emocionante naquilo. Aquilo ali é tão fora da caixa no YouTube que as pessoas ficavam olhando. É tão... Fica ali. Será que não vai acontecer alguma coisa? Não acontece nada. E chega uma hora que ele... Porque ele tá lavando louça, o ponto de vista da câmera é esse, né? E ele lava muito mal aquela louça, devagar, atrapalhado e tal. Chega uma hora que ele olha assim pra câmera e diz assim: ei, você não tem mais nada pra fazer? Eu vou aqui continuar lavando essa louça. E ele continua lavando louça. E a taxa de pessoas que ficaram no comercial até o final foi altíssima, foi absolutamente surpreendente. Né? Então, de novo, a gente tem que quebrar a lógica, né? Porque é outra coisa muito louca, né? Essa coisa da mudança, né? Por quantas plataformas bombadas vocês na história de vocês já passaram? E quantas outras virão? Né? Então, essa coisa da mudança, shift happens, né? A mudança vai acontecer toda hora. Há pouco tempo entrou um negócio na nossa vida, que é um tal de ChatGPT, de inteligência artificial, que a gente começou a utilizar muito. Isso não estava no nosso radar. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Será que as pessoas vão googlear menos por acessar o ChatGPT? Opa, olha que coisa disruptiva. No Google, a essência do negócio do Google são os ads, né? Sim. E daí o Google, eu não vou mais precisar ir tanto para o Google, como é que a gente faz? Né? Então, por isso e essa lógica, voltando ali para o 60-40, é fundamental. Porque se eu colocar muito na questão de ads, de resultado imediato, nesse cenário que tudo muda toda hora, eu tô ralado. Porque eu criei uma baita de uma base no Instagram, por exemplo, que é hoje uma plataforma muito importante. Só que o Instagram, por alguma razão, entra um concorrente, acontece uma mudança e ele começa a entrar em declínio. Eu botei todas as minhas fichas ali. Eu tô muito nessa plataforma e eu não tô tanto pela minha marca. Né? Vamos pensar numa grande marca, Adidas. A Adidas vai fazer um trabalho legal no Instagram, vai fazer um trabalho no TikTok. No Twitter, no TikTok, no Threads, né? No Threads. E vai fazer trabalho legais em todos os lugares. E vai cuidar dessa marca mãe muito bem.
E quando a gente receber um e-mail da Adidas, se a gente gosta de fazer esportes e tal, naquele monte de e-mails que a gente recebe, a gente vai abrir aquele e-mail. Porque aquela marca é uma marca que a gente curte, valoriza. E daí eu tô falando de uma grande marca, né? Mas, por exemplo, vocês que fazem bastante exercício, eu sou muito fã daquela pistola percussiva que é o Theragun, né? Eu sou um fã de Theragun. Aquilo é muito bom. Theragun é um negócio que até 1 ano e meio atrás não existia na minha vida. Se eu recebo um e-mail da Theragun, que tem uma grande gama de produtos, eu sempre vou abrir. E o trabalho de marca deles é excelente. E é uma empresa pequena, segmentada, nichada, mas é novo. Aquilo ali me toca, eles se comunicam bem e por isso eles prosperam. Perfeito. Fantástico. Grandes exemplos, assim, né? Bom. Como sair do lugar comum, criar o teu espaço, se conectar com as pessoas. Aí a gente falou, é possível fazer com grandes marcas, com pequenas marcas. Eu acho que o grande lance é esse, assim. Mesmo que a gente está começando um negócio, que tem um negócio pequeno e tal, eu já tenho que ter essa visão, né? De construir isso. Porque senão a gente cai na vala comum, sabe? E aí tu tá ali brigando por preço, tentando... Achando que entregar um produto de qualidade é um diferencial, quando na verdade é o mínimo, né? O que todo mundo já espera é um produto de qualidade, então fica difícil, né? E o desafio é tão grande quanto, né? A gente olha pra imagem... eu sou pequeno e o meu desafio é maior que o desafio de marcas grandes. E as marcas grandes vão olhar assim, não, cara, o meu desafio é muito maior que tu como pequeno. O meu impacto é muito maior, minha responsabilidade por aquilo que eu tô fazendo é muito maior, meu investimento é muito maior. Enfim, todo mundo tem muitos desafios aqui, então não dá pra nem colocar na mesma balança, não é a mesma balança. Estamos chegando, eu ia dizer já, não sei se tu viu, Júnior, mas a gente rodou 45 minutos já. Nossa. Passa muito rápido. E a gente tem um presentinho. Um presentinho? Opa! Te dá. Pai, eu esqueci de botar meu A gente tem um parceiro nosso que é a Cafi. Cafés. Os caras fazem uns cafés sensacional. E eles nos deram presentinhos pra gente justamente dar pros nossos convidados. Dessa xicrinha mesmo. Muito bom, e tu hein? vai ganhar um kitzinho que tem café, tem a xicrinha, tem tudo ali dentro. Olha que legal. A Cafi, ela traz os grãos de café lá de Minas Gerais. E ela faz a moagem em Novo Hamburgo, nossa cidade, lá de Novo Hamburgo. Então, primeiramente, um beijo pra Mari e pro Pedro, os donos dessa marca lindíssima aqui, que estão fazendo acontecer. Estão construindo uma marca legal, ela nasceu há pouco tempo. E já estão aí, né? Construindo canequinhas, já estão nos ajudando a fazer o podcast funcionar. E fica aí um presentinho pra ti também. Que legal. Um dos grandes caminhos da marca prosperar é o design, né? O design é um ativo de diferenciação muito forte. E que dependendo como a gente trabalha, ele fica proprietário, né? É teu e ninguém tasca. E essa canequinha, quando a gente chega aqui, ela já encanta. Então, acho que a Cafi tá super de parabéns. Fiquei muito feliz com o presente. E o caminho aqui tá muito... Tá a gente tá no caminho legal, certo, né? hein? O café tava bom, legal. Vamos que vamos. Tá curioso pra saber mais sobre a Cafi? Então clica aqui embaixo. Aqui embaixo a gente botou o Instagram deles, que é o canal principal que eles utilizam pra se comunicar com a galera deles. Então clica ali, segue eles e tal, que eles vão estar mais próximos da gente a partir de agora. Mas é importante apoiar eles também. Cafi. Tá, agora eu aprendi. Juliano, como é que as pessoas te encontram nas redes? Tu que agora virou um produtor de conteúdo, um videomaker. O Juliano entrou nesse mundo agora do conteúdo. Ele começou a produzir, a entrar, a colocar os espaços que ele ocupa. Boa. Como é que as pessoas podem muito por influência de vocês, né? Instagram, @Juliano Brenner Henneman. Até me disseram assim, simplifica isso aí. Mas é isso aí, é o nome, é Juliano Brenner Henneman. Que tá aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo. Só a galera clicar. Perfeito. Aqui, a gente tá realmente compartilhando muito do que a gente tá fazendo, as viagens que a gente faz, os eventos que a gente participa, sendo como visitantes e acompanhando as marcas que a gente atende, ou mesmo palestrando, que é o caso aqui do Cria Summit. Então, é um conteúdo que está muito legal. O pessoal da SPR todo está nesse movimento. Então, aproveito para convidar também a seguirem a SPR, que é @agência_SPR. Se puder botar aqui embaixo também. É só descer, rolar e clicar. A gente realmente tem feito a diferença na vida das pessoas, né? Porque o que acontece? Quando a gente pensa nas empresas e nas pessoas, nas empresas e nos negócios, elas não existem sem as pessoas, né? Exatamente. Então, as pessoas que estão por trás dessas empresas, elas estão prosperando mais porque a gente está realmente entregando nosso talento, nossa dedicação, nossa raça, nossa garra. E então, nos sigam aí que a gente está se empenhando para gerar um conteúdo muito legal. Ó, galera,
Os links estão todos aqui Estão tudo embaixo. O Juliano, sigam ele no Instagram. Tá o teu link do LinkedIn aqui também. Siga ele lá. Tá o da SPR. Acompanhe a agência SPR, os trabalhos lindos. Vão nos ver lá também, né? Acompanha a SPR que vão nos encontrar por lá. Vamos nos encontrar lá nossas também. carinhas aparecendo por lá. E já que vai descer, né, Fábio? Já que vai descer. Se inscreve aqui no Clica nosso aí, canal. clica Tá no aqui o botãozinho. botãozinho pra se inscrever. Curte esse vídeo, porque quanto mais a galera curte, mais o YouTube Melhor, entende que mais está sendo engajamento. relevante. Ótimo. E aí ele entrega mais o nosso vídeo. Então pra ti é só um cliquezinho ali. Pra nós é super importante. Juliano, foi um prazer te receber aqui. Acho que foi um bate-papo. É rápido o jogo aqui, mas trouxe ensinamentos muito importantes, principalmente esse lance do 60-40, da importância de a gente investir marcas. em marca, de Com certeza. construir uma marca forte e de ter esses ativos de diferenciação, né? De a gente trazer coisas diferentes, tanto na comunicação, mas também nos produtos, em tudo que a gente faz, né? Tem que trazer essa diferenciação, porque mais do mesmo tá abrindo todo dia, né? Então a gente tem que tá cada vez buscando algo diferente. Espero que tenha gostado do bate-papo aqui. O prazer foi muito, muito grande conversar com vocês. A gente tem batido nessa tecla na SPR já faz alguns anos, e sempre que a gente tem a oportunidade de colocar esse assunto na mesa, literalmente na mesa nesse caso, a gente fica muito feliz, porque a gente tem convicção que isso, aplicado de forma consistente, vai fazer a diferença na vida, de novo, das pessoas e dos negócios que elas tocam. Muito obrigado, dupla. Vocês são demais. Eu chamo eles de Shink Bros. Shink Brothers. Shink Bros. Muito obrigado pelo convite, Shink Bros. Valeu, Tamo junto. demais. Valeu, Cria Summit, pelo espaço, por ceder os palestrantes aqui, por conceder a gente esse privilégio de entrevistar grandes pessoas aqui. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista. Vamos! Uhul!